dar início aqui à nossa última aula aí do curso do Arthur Lopes. Então, a gente ontem estava, no final, a gente estava conversando um pouco sobre o fato de que a gente tem operadores na mecânica quântica. Os operadores representam, então, os observáveis. Aquilo que na mecânica clássica era uma função, por exemplo, a função hamiltoniana, que é uma função da posição e do momento. Por exemplo, isso é um observável. Se eu quiser medir a posição, que é o x, isso é um outro observável. Se eu quero medir o momento, que é basicamente a massa vezes a velocidade, isso também é um observável. Se eu medir uma certa combinação de posição e momento, que é o que a gente já escreveu antes, chamou de hamiltoniano, que ele corresponde de fato à energia mecânica de um sistema, isso também é um observável, por aí vai. Então, a gente usa funções de posição e momento na mecânica clássica, e na mecânica quântica a gente troca isso por um operador. Então, o operador, o que tinha a ver com o momento é trocado por derivadas em relação a x, e o que tinha a ver com x é trocado por multiplicar por x ou por funções de x. Então, foi dessa maneira que a gente chegou no operador hamiltoniano, e tendo o operador, a gente quer encontrar basicamente o espectro. Eu vou ser um pouquinho abusado, embora em dimensão infinita a gente tenha que falar mais no espectro e não necessariamente em autovalores e autofunções, mas deixa eu abusar um pouquinho aqui então da paciência e falar em autofunções, que são os autovetores no caso, né? E autovalores. Tá? Mas de fato no lugar de autovalores eu deveria pensar no espectro, mas vamos simplificar um pouco a nossa vida. Bom, e um fato importante a respeito dos operadores é que se a gente olha, então aqui está escrito lá em cima, a relação de comutação entre dois operadores é essa aqui. Se você pega dois operadores A e B, AB menos BA é o que se chama de comutador. Se isso aqui é zero, esses caras comutam, ou seja, o AB é igual ao BA. Tanto faz a ordem na qual eu faço o produto. E se isso não é zero, eles não comutam. Então, uma coisa que é curiosa é que, se vocês olham aqui, quando você tenta ver o operador momento, ou seja, derivar em relação à coordenada xj, e o operador posição j, que significa multiplicar por xj, esse operador, então, esses dois operadores, eles não comutam. A relação de comutação é essa, ela é diferente de zero. Tá? E esse é um fato simples, a prova está aqui embaixo, é simplesmente fazer uma conta envolvendo o fato de que, num caso, eu multiplico por x e depois eu derivo, e no outro caso eu primeiro derivo e depois eu multiplico por x. Fazendo a conta aqui, vocês obtêm o resultado. Tá? Então não é muito difícil verificar isso, o fato de que esses caras não comutam. Mas esse fato simples de que esses dois operadores não comutam tem consequências bastante interessantes. Então, é uma coisa que na mecânica clássica, em princípio, parece absolutamente normal, é que é você medir, por exemplo, a posição e a velocidade, ou enfim, o momento de uma partícula, ao longo de qualquer instante, parece algo bastante razoável. Ninguém parece duvidar do fato de que você pode medir, então, posição e velocidade com bastante precisão ao mesmo tempo. A pergunta é se você pode, na mecânica quântica, o que você pode fazer se você quer saber com bastante precisão a posição e a velocidade, por exemplo, de um elétron. Tá? Então, as coisas que a gente tem discutido aqui nos últimos dias tem como implicação a respeito disso. Então, para a gente chegar lá, eu vou tentar primeiro falar de uma quantidade que é o seguinte. Vamos colocar os pés no chão aqui. Tá, então, por exemplo, imagina que eu tenho um observável A, ou seja, se ele é um observável, ele é um operador. E vamos imaginar que ele tem uma base, vamos pegar uma base finita, tá? Não vamos complicar muito a nossa vida. Então, eu pego as autofunções sendo, por exemplo, φ1 e φ2. Então, isso aqui são as autofunções, ou autovetores, se vocês preferirem. Tá? Imagine que é um espaço de dimensão 2, para a gente simplificar mesmo as nossas contas. Esse cara associado a um autovalor que eu vou chamar de A1, e esse a um autovalor que eu vou chamar de A2. Então, um estado, esses caras, então, eles são ortogonais. Né? Eu já vou imaginar que eles estão normalizados, para facilitar a nossa vida. E um estado poderia ser assim. Alfa1, psi1, Alfa2, psi2. Sendo que, então, o que a gente sabe?
que esses números alfa 1 e alfa 2, que são números complexos, como eu comentei com vocês ontem, o alfa 1, quando você pega o alfa 1, o módulo ao quadrado, isso corresponde à probabilidade de, se você quer medir, fazer uma medição do observável A no sistema descrito por esse estado, a probabilidade de você encontrar o sistema com o autovalor A1, que é a probabilidade de você encontrar ele no estado φ1, é dada por esse número. Isso aqui é um número real maior ou igual que zero. Então, isso aqui é a probabilidade de você medir o A e encontrar A1. O alfa 2 é a probabilidade de você encontrar o A2. Então, você pega um sistema preparado assim, efetua uma medição, ou você encontra A1 ou encontra A2. Tá? Se você pegar uma quantidade gigante de sistemas identicamente preparados, cada pessoa vai lá, mede um dos sistemas, alguns vão encontrar A1, alguns vão encontrar A2, e a frequência de caras com que encontraram uma coisa e outra é dada por esses números aqui. Bom, e se vocês quiserem, tem uma quantidade que qualquer pessoa que já estudou um mínimo de probabilidade, ou eventualmente de estatística, já viu, que deve ser o que chama-se de valor esperado, né? O valor médio, o valor esperado. Então, em geral, isso é denotado assim. Então, o valor esperado do observável para aquele estado psi, ele é dado pelo quê? Você pega esse valor e multiplica pela probabilidade com que ele pode ser obtido, né? Então, é simplesmente isso. Tá? Nessa soma só tem dois termos, mas eu estou com preguiça. Então a gente tem o valor que pode ser assumido e a probabilidade em que ele aparece. Então, isso é o chamado valor esperado de A. E esse número pode ser obtido, eu deixo para vocês fazerem a conta, usando aí a ortogonalidade do φ1 e do φ2. Esse número pode ser escrito assim. Tá? Se vocês fizerem a conta do psi multiplicado, fazer o produto escalar por A psi, vocês vão obter exatamente aquele número. Então, isso aqui é a boa maneira de escrever o valor esperado. Então, isso aqui é prático. Eu não vou repetir isso, a gente tenta procurar sempre pensar que o nosso vetor está normalizado. Tá? Então, o nosso vetor tem norma 1 para evitar, senão a gente teria que dividir por ele lá, mas... Tá? Então, o nosso vetor está normalizado justamente para ter uma probabilidade. Como é que é? Aí é um autovalor, exato. Oi? Eu estou dizendo que esse meu operador só tem dois autovetores e cada um deles com esse autovalor aqui. No caso geral, você vai ter aquela expressão lá, ela faz sentido. Aquilo, lembra que isso aqui é uma integral. Tá? Então, isso aqui, na verdade, depende do produto escalar que você está utilizando. Então, eu estou imaginando que eu baixei a nossa discussão para um espaço que, na verdade, é gerado por dois vetores, portanto, agora ele é um espaço que é o C2, na verdade. Né? Então, você tem um produto interno em C2, que é multiplicar as coordenadas do jeito certo. Tá? Mas se você está num espaço que é um espaço de dimensão infinita, por exemplo, no caso que a gente está discutindo o tempo todo, a gente sempre pensa que a função psi é uma função de x e t, onde x é real. Então, você teria uma integral na reta, ou no Rn, do psi, o operador A, multiplicado por xt, dx, e essa parte aqui, a segunda parte, lembra que ela vem conjugada, tá? Então, tudo bem. Então, se a gente sabe escrever essa fórmula, aí tem que olhar quem é o produto que você está utilizando, tá? Mas a expressão é essa, vai funcionar sempre, tá? Então, essa é a maneira de obter o valor esperado, tá? Então, isso é o que as pessoas em probabilidade ou estatística chamam de valor esperado. E uma coisa que é possível fazer, um pequeno truque que quando vocês vão conversar sobre probabilidade, sempre dá para fazer, é que se você tem o valor esperado, o valor médio de uma quantidade, você sempre pode pegar a quantidade e acrescentar, somar ou subtrair algo para que a média seja zero, ok? Então, você não perde muita generalidade ao supor que seu valor esperado é zero, porque se não for zero, se você somar uma constante, né, se ao invés da quantidade A eu definir a quantidade A mais 3,2, a média fica zero, tá? Então, muitas vezes, a gente vai supor que essa média é zero para facilitar as coisas. Então, o que está acontecendo? Então, essa é a primeira quantidade. A gente tem lá o nosso, por exemplo, vou fazer uma coisa assim. E se você sorteia, imagine que isso aqui agora, eu vou colocar um RU aqui, para lembrar que isso aqui é
densidade de probabilidade. Tá? Não precisa pensar na função de onda nesse momento, do psi. Então, se você tem uma variável aleatória que é escolhida de acordo com a probabilidade que tem a ver com essa densidade, os caras mais prováveis estão aqui nessa região, caras menos prováveis estão para cá, o valor médio, o valor esperado, vai ser alguma coisa mais ou menos por aqui. Né? Tá? Então, se alguém quiser duvidar muito, coloque isso aqui no zero para não ter dúvida. Tá? Então, vou fazer isso. Vou fazer a preguiça funcionar de vez. Vou colocar no zero, já vou centrar a minha variável aleatória, e o valor esperado vai ser exatamente zero. Tá? Quando eu fizer aquela conta, vai dar zero. Então, essa é a primeira quantidade interessante, você saber qual é, em média, o valor que você obtém. A segunda quantidade interessante é você tentar olhar o seguinte. Então, eu vou fazer essa hipótese daqui por diante, que o valor esperado simplesmente é zero. Se não for, você soma uma constante e fica sendo zero. Então, a segunda quantidade interessante que a gente pode ter é porque a gente poderia ter uma distribuição mais ou menos como essa, ou poderia ter uma outra como essa. As duas estão centradas em zero, ou eu poderia ter uma distribuição ainda mais radical, mais fechadinha ainda, assim, mais estreita. Né? Então, eu tenho que ter uma noção razoável do que é a largura dessa distribuição. Saber se as coisas, quando eu sorteio alguém, se tipicamente ele está próximo da média ou se ele está longe da média. Então, se eu sorteio coisas nessa distribuição que está aqui, elas podem estar bem longe da média com uma certa facilidade. Se eu sorteio coisas aqui, elas já parecem estar um pouquinho mais próximas da média. E eu podia desenhar uma curva mais radical ainda, né? Fazer um cantinho aqui assim, com um pico bem pronunciado, que aí tudo está bem próximo da média. Tá? Então, essa largura desse negócio, que naquele caso é bem grande, nesse caso intermediário, aqui é bem pequeno. Tá? Diga. É exatamente isso que eu vou falar agora. Isso aí a gente vai definir o que a gente chama muitas vezes de dispersão. Né? É exatamente isso. É justamente aí que eu queria chegar. Então, o cara que nos dá essa largura é justamente um número que, em geral, é chamado de dispersão. Como é que a gente define essa dispersão? Estou assumindo aqui que isso aqui vale zero. Eu confesso que, se conversar com os estatísticos, eu não sei se eles vão concordar com o nome, mas basicamente o que você faz é que você pode olhar, calcular a média com que... Pega uma variável aleatória, sorteia, vê a distância dela para a média, eleva isso ao quadrado para você ter um número positivo e faz a média. Tá? Então, se a gente fizer essa conta, então, se eu quero calcular o quadrado da variável aleatória, eu vou estar calculando o valor esperado, na verdade, disso aqui. Então, deixa eu escrever aqui o que a gente entende por dispersão. Então, isso aqui vai ser simplesmente isso aqui. Tá? Então, com a pequena hipótese de que o A tem média zero. Então, se eu tenho média zero, eu faço isso. Eu estou calculando, no fundo, o quanto que as coisas estão, qual é a distribuição das distâncias até a origem. Tá? E a distância é uma coisa sempre maior ou igual que zero, então esse número é sempre maior ou igual que zero. Então, isso é o que a gente chama de dispersão. Tá? Bom, então, esse cara nos dá uma noção de se as coisas estão muito distribuídas próximo da média ou longe da média. Bom, então agora a questão vai ser justamente a gente fazer uma pequena incursão aí, pelo fato de que nós sabemos, tá? Sabemos então o valor médio, sabemos a dispersão, vamos deixar a dispersão guardada ali. Deixa eu avançar um pouco essas transparências, eu vou mostrar uma continha que está escrita aqui, não vou dar os detalhes, mas vamos correr um pouquinho aí. Só para mostrar, eu quero mostrar o resultado. A conta não é tão terrível assim, mas... Ops. Então, mais ou menos as mesmas coisas. Deixa eu só ver. Olha só, essa conta que está escrita aqui, essa é uma conta, é um exemplo de uma conta bastante importante. Isso é um caso particular de uma coisa que chama-se o Teorema de Ehrenfest, o Ehrenfest. O que está sendo feito aqui? O que está escrito desse lado? Isso aqui é a média da posição. Tá? Isso aqui é o valor esperado da posição.
e está sendo derivado em relação ao tempo. Isso aqui é o valor esperado de quem? Dessa quantidade. Essa quantidade, o que, que ela é? Isso aqui é o operador momento. Então, o que está escrito do lado de cá é o valor esperado do operador momento dividido pela massa. Tá? Então, no fim do processo, você está descobrindo o seguinte, que passando a massa para lá, que a massa vezes a evolução, a média da evolução da posição te dá a velocidade, que é o que você esperaria classicamente. Massa vezes a velocidade, classicamente, seria o momento. Tá? Então, o que isso aí está dizendo? Esse resultado é um resultado interessante porque ele mostra que a gente não sabe onde vai estar uma partícula. Se eu preparar uma partícula num certo estado agora e esperar 15 minutos, 20 minutos, 30, eu não sei onde ela vai estar. Mas se você olha para a média dos resultados, tá? Se você espera, a média dela estava aqui. Você espera 10 minutos, a média da posição está aqui. Espera mais 15 minutos, a média da posição está aqui. Então, lembrem, aquela curva, isso aqui é a média. Então, a média está mais ou menos por aqui, assim. Daqui 10 minutos, essa curva ela pode ter ficado mais larga, ou mais estreita, sei lá como ela ficou, a média está em outro lugar. Então, daqui 10 minutos, a curva é essa, a média é essa aqui. Então, a média estava concentrada aqui, depois a média está lá, a média vai caminhando ao longo do tempo. O que é interessante é que a evolução temporal da média é uma evolução que satisfaz a equação clássica. Tá? Aquele é um caso de uma partícula sem nenhuma força em cima dela. Então, ela está se movendo em linha reta. Então, a média está se movendo em linha reta. Então, o comportamento da média, basicamente, é o comportamento clássico da partícula. Tá? Então, isso é curioso, ou seja, em média, as coisas fazem aquilo que a mecânica clássica diz que elas deveriam fazer. Isso é interessante. Então, esse é o resultado do Ehrenfest, e dá para fazer essa conta, mesmo quando no lugar dali eu tenho como meu potencial, aqui o potencial é zero, não tem potencial, não está aparecendo nenhuma força. Mas quando você faz o que se coloca uma força, você descobre que a equação que a média obedece, essencialmente é uma equação clássica. Tá? Então, isso é curioso, por um lado, mas por outro, digamos assim, também é curioso, mas ao mesmo tempo é uma boa notícia. Significa dizer que, pelo menos em média, as coisas fazem aquilo que a mecânica clássica diz que elas faziam, o que é razoável, porque seria muito bom que você, quando você junta uma quantidade grande de partículas, que em média o comportamento disso seja parecido com aquilo que é o comportamento clássico. Afinal de contas, isso alguém me perguntou aqui no fim de uma aula outro dia, por exemplo, uma bola de tênis é um objeto clássico, ninguém tem dúvida. E ninguém viu uma bola de tênis passando por uma fenda ou por outra, interferindo, parecendo com uma onda por aí. Então, onde é que está a diferença de uma bola de tênis para um único elétron? Bom, porque a bola de tênis, no fundo, é uma quantidade enorme de elétrons e prótons e coisa assim. Então, estritamente falando, a bola de tênis também é um objeto quântico. Né? Mas é um objeto quântico que envolve um monte de corpos, de um monte de partículas interagindo entre elas, emitindo luz para cá e para lá, emitindo calor, emitindo outras coisas. Então, ela é mais facilmente detectável que um elétron, então ela acaba sendo mais, digamos assim, difícil você ver a bola de tênis passando por uma dupla fenda e, de repente, fazendo uma figura de interferência. Okay? Mas, então, a interação dela com os outros, com todo o resto do meio, é muito mais forte que a de um elétron. Tá? Então, não existe exatamente uma cerca que delimite, até aqui é quântico, daqui para frente é clássico, mas quando os objetos vão crescendo, o grau de interação dele entre eles e com o resto do meio é muito maior. O comportamento deles começa a ser cada vez mais parecido com o comportamento médio, que é o que a gente chama, em geral, de comportamento clássico. Tá? Então, essa é uma primeira tentativa muito assim, ingênua e suave de tentar dizer por que no final, quando os corpos vão aumentando, quando a gente vai tendo mais gente, as coisas vão ficando cada vez mais clássicas. Né? Então, essa é uma questão séria, tem diversas pessoas que estudam os limites da mecânica quântica para tentar justamente mostrar como é que a mecânica clássica é resgatada no limite. Tá? Então, é uma pequena ideia nessa direção. Mas então já temos aqui a média, temos aqui então, só escrever aqui de novo quem que é esse cara aqui, o valor esperado. E seria interessante, então, a gente fazer um exercício de calcular o valor esperado em situações que, imagina que eu queira medir não só um observável A, mas eu gostaria de medir também um observável B, tá? E o que significa, então, que o A e o B não comutam. Então, como, por exemplo, medir posição e
velocidade, tá? Posição e momento, porque os operadores de posição e momento não comutam. Então, o que acontece com as dispersões quando os seus observáveis não comutam? Então, vamos em frente. Estou apagando isso aqui. Então, vamos imaginar que os nossos operadores, A e B, fazem o seguinte. Então, vou imaginar que A e B não comutam. Então, que esses caras aqui têm uma expressão do tipo, sei lá, eles são alguma coisa do tipo, por exemplo, I vezes uma constante, tá? Que é mais ou menos o que acontece com a posição e com a velocidade. Então, vamos fazer uma primeira conta que é a seguinte. É bom a gente fazer essa conta, de uma ou outra, né? Pelo menos um dia, fazer uma continha com um pouco mais de detalhe, mas é uma conta simples, ninguém tem problema em seguir. Quero fazer isso aqui, quero calcular o valor esperado disso aqui. Tá? Então, vamos dar uma olhada. É bom porque a gente entende pequenos detalhezinhos aqui, são bobos, mas vamos lá. Esse produto, esse valor esperado é justamente colocar esse operador desse lado. E aí eu quero ver se vocês todos estavam atentos aí, ou se estavam dormindo nas outras aulas. Se eu tenho um número complexo aqui, eu posso colocar ele para fora, mas tem um detalhe, né? A primeira componente, ela sai do jeito que ela entrou. A segunda componente, ela sai conjugada, certo? Então, esse cara, quando vai para fora, vai um menos i aqui. Então, apareceu um menos i lá fora. Bom, no lugar do comutador, eu posso colocar a expressão dele toda. Então, vamos com calma aí. Então, no lugar do comutador, quem que é o comutador? Ele é AB menos BA. Então, vai ficar AB psi menos BA psi. Bom, mas agora, esse A, lembrem, A e B, se são observáveis, a gente admite que nossos observáveis são autoadjuntos, né? Então, se eles são autoadjuntos, eu posso colocar o A na primeira coordenada, sem problema nenhum, então não vou pagar nada, vou fazer isso. É bom que... prático, né? E eu posso fazer a mesma coisa com B. Certo? E o que acontece se eu troco esses caras? Agora, se eu trocar o BA, B psi, A psi, se eu trocar de lado, eu fico com o conjugado disso aqui, certo? Então, isso aqui é simplesmente A psi, B psi, menos A psi, B psi, conjugado. Mas se você tem um número complexo, subtrai o conjugado dele, o que você obtém? Você obtém a parte imaginária, certo? A parte real se cancela, então a gente vai ter menos i, vai ter i vezes a parte imaginária desse número aqui, que é o A psi, B psi. Bom, o i vezes i tem mais um 2 aí, né? I vezes i vai dar menos 1, e tem um menos, então vai dar 2 imaginário vezes isso, tá, ok? Então é 2 vezes a parte imaginária desse número complexo, A psi, B psi. Então, o valor esperado desse negócio é 2 vezes essa parte imaginária aqui, ok? Então, deixemos isso guardado, porque agora, de alguma forma, eu gostaria de calcular a dispersão, ou seja, eu gostaria de saber como é que as distribuições são, se elas são mais gordas ou mais fininhas, tá? Para dois observáveis A e B. Então, eu preciso fazer, de alguma forma, fazer aparecer as distribuições, as dispersões de A e B. Então, vamos em frente. E agora a gente vai usar uma ferramenta super sofisticada, uma ferramenta matemática de altíssimo nível, que é o teorema de Cauchy-Schwarz. Tá? Então, se vocês já fizeram um curso de álgebra linear, vocês vão ver agora como é que o teorema de álgebra linear, que parece às vezes tão inocente, pode levar a uma consequência tão profunda. Aqui uma pequena nota em caráter pessoal. É possível, eu não tenho certeza absoluta, mas eu tenho certeza, não sei se foi a primeira vez que eu vi esse argumento feito desse jeito, porque
Eu me graduei em física, e na física as pessoas não têm exatamente a tradição de provar seus resultados, né? Não dessa maneira que os matemáticos gostam. Então, a pessoa que eu vi provando esse resultado desse jeito, certamente foi o Wellington de Mello. Quando o Wellington começou a se interessar por coisas de física e começou, então, a repassar diversos textos de mecânica quântica, tentando entender detalhes aqui e ali. E eu lembro que foi, para mim, interessante ver que o princípio da incerteza, uma coisa tão famosa entre os físicos, era basicamente uma consequência do teorema de Cauchy-Schwarz, que eu tinha visto, sei lá, no meu primeiro ou segundo semestre da graduação, e que entre os físicos não é muito comum sair conectando as duas coisas. E se você pensa um pouco, você chega lá, é incrível ver isso. Então, é interessante ver como é que você conviver com um cara inteligente, culto e que está tentando entender um monte de coisas com todas as ferramentas que ele adquiriu ao longo de uma vida, te faz aprender bastante também, né? Então, como eu disse, eu não tenho certeza se foi a primeira vez que eu vi esse argumento desse jeito, mas eu tenho certeza que eu vi o Wellington fazendo isso uma vez, e dele certamente eu lembro desse tipo de argumentação, eu achei muito bonito. Então, olha só, paramos aqui, vamos fazer o seguinte, vou escolher um estado normalizado, que é esse aqui. Então, a gente tem lá um certo estado, psi, que é normalizado. Até aí, como todos os que a gente tem usado até aqui, tá? Então, isso é verdade. Então, agora, imagina que o nosso comutador, se o comutador está assim, eu posso dividir isso aqui, tá? Para ficar parecido com o que a gente tinha escrito antes. Então, deixa eu só colocar ele assim. Se eu colocar isso aqui, implica de maneira bem simples, né, que se o AB está dividido por I por menos C, isso aqui dá 1, ok? Então, simplesmente passei esse cara para lá dividindo, fiz uma continha que tinha que fazer. Então, isso aqui é 1. Então, esse 1 que está multiplicando o psi pode ser trocado por aquilo. Então, uma coisa extremamente inocente. Tá? Então, a gente está com esse objeto aí. Então, não fizemos nada. Você olha para cá, você tem o direito de colocar a constante menos c lá fora. Isso aqui é um número real, tá? Então, ele é real, ele sai exatamente como ele estava. Bom, mas isso aqui é o tipo de conta que a gente estava fazendo agora há pouco. Isso aqui é exatamente o valor esperado do I a B. Então, que a gente já sabe que é isso. Então, isso aqui dá menos 1C, duas vezes a parte imaginária disso aqui. Que em valor absoluto é menor ou igual, né? Então, isso é menor ou igual que 2 sobre C. Estou imaginando que o C é positivo aí. Menor ou igual que isso aqui, que é o tamanho desse número complexo. Tá? Bom, agora, esse número aqui é menor ou igual, agora eu vou usar Cauchy-Schwarz. Então, isso aqui é menor ou igual que 2 sobre C. Norma desse cara ao quadrado, norma desse cara, norma desse cara. Tá, mas o que é a norma? Então, pensemos aí durante um tempinho. Essa norma é a raiz de quem? Do A psi vezes A psi. Tá? Mais o A é um operador autoadjunto, então eu posso colocar o A multiplicando do lado de lá. Então, isso é a mesma coisa, seguindo o caminho branco aqui embaixo. O psi, A vezes A, que é A ao quadrado psi, dá 1/2. Ou seja, esse número que está escrito aqui é isso que é a dispersão em A. Então, isso aqui é exatamente o delta psi de A. E por razões similares, isso aqui é o delta psi de B. Tá? Então, agora, a gente tem uma desigualdade, que o delta psi de A, delta psi de B, é maior ou igual, passa lá para o outro lado, C sobre 2. Tá? Então, que coisa extraordinária. Aquela constante
que era a constante que aparecia aqui no nosso... Se quiserem botar um operador de identidade aqui, tudo bem? Quando eu faço o comutador de dois operadores, isso aí é uma certa constante vezes a identidade, essa constante acaba sendo uma cota inferior para o produto das dispersões. Então, se esses dois operadores não comutam, tá? Se eles comutassem, aquela constante aqui seria zero. O que significaria dizer que esse limite aqui de baixo poderia ser zero, o que significa dizer que eu poderia medir com dispersão arbitrariamente pequena o A e o B. Tá? Medir com bastante precisão os dois. Quando essa constante não é zero, por exemplo, no caso dos operadores A e B serem trocados pelos operadores de posição e de momento, essa constante seria basicamente a constante de Planck, ou a Planck dividida por 2π, ou enfim, qualquer coisa assim, que é maior que zero, o que significa dizer que ao você medir dois operadores, tentar medir o resultado de dois observáveis, A e B, cujos operadores não comutam, se você tiver a dispersão de um deles muito pequena, a dispersão do outro vai ter que aumentar para respeitar essa desigualdade. Tá? Então, significa que se você tentar conhecer, por exemplo, o A com uma precisão muito grande, você fizer a dispersão do A ser bem pequenininha, a dispersão do B vai ser gigante. Significa ter uma imensa ignorância acerca do B, e vice-versa. Então, quando você conhece um dos observáveis, uma das coisas bem precisamente, significa perder a precisão no conhecimento do outro. Tá? E isso, como eu repito, os físicos têm uma maneira de deduzir isso bastante, assim, muito mais física, evidentemente, heurística. Então, eles tentam entender isso como você está tentando, por exemplo, medir a posição de um elétron. Você está lá tentando olhar com um microscópio onde está o elétron, e só que para você olhar, você usa, parece idiota dizer isso, mas você usa a luz. E a luz ela tem um comprimento de onda. A luz, enfim, se a gente pensar classicamente, ela tem a ver com uma onda. Quanto maior o comprimento de onda, maior é a imprecisão da medida. Se você quer medir direitinho onde está o elétron, você tem que usar uma luz com comprimento de onda bem pequenininho. Só que a luz de comprimento de onda bem pequenininho, quando ela vai lá e encosta no elétron, e é espalhada, você olha no microscópio e vê, o elétron estava por ali. Mas a luz de comprimento de onda pequeno, ela empurra o elétron com muita força. E aí você já não tem mais noção nenhuma de qual é a velocidade dele. Aí você pensa assim, então para não empurrar tanto o elétron, vou usar uma onda de comprimento bem grande. Aí se a onda tem um comprimento muito grande, quando você olha ela de volta, ela vem de um jeito tão estranho que você não tem noção de se o elétron estava ali, estava aqui, estava lá. Então você perde a precisão da posição, mas ganhou precisão para a velocidade. Tá? Então, isso é uma coisa heurística, que satisfaz os físicos por diversos motivos, mas é incrível que aquilo ali é, então, uma dedução. Isso aqui é uma dedução matemática relativamente simples, daquilo que é chamado, então, de princípio da incerteza. Ok? Então, quando a gente tem observáveis que não comutam, como, em particular, a posição e a velocidade, posição e o momento, a gente não consegue medi-los com precisão arbitrária. Tá? Então, isso, vocês podem fazer discussões filosóficas profundas, mas o fato é que isso é um teorema relativamente simples, que é extraordinário, surpreendente, né, aparentemente, mas é o que acontece. Tá? Então, aí começam diversas discussões sobre qual é exatamente o significado disso e tudo mais, mas o fato é que é uma consequência simples de regras básicas que a gente tem visto aqui. Tá? Bom, então, o que mais que a gente pode... Deixa eu ver se eu tenho uma dedução disso aqui, mais para frente, talvez. Tá, eu vou tentar comentar um pouco disso, enfim, sem querer me alongar muito, mas tem muito a ver com aquilo lá, quando a gente pensa exatamente no A como posição e no B como momento. Tá? Então, eu não vou querer me alongar muito nesse detalhe, mas a gente tem lá a nossa função psi de x, e quando você tem uma função definida na reta, você pode fazer uma transformação dela, que é uma representação dela no outro mundo, em um mundo de outras coordenadas, que é a chamada transformada de Fourier.
que significa escolher uma outra coordenada que eu vou chamar, posso chamar de K. Enfim. E o que acontece? Vou cometer aqui alguns sacrilégios, mas você tem a função psi, você passa ela para uma outra coisa, uma função phi-chapéu de uma variável que eu vou chamar de K, que provavelmente eu vou escrever errado agora, mas tudo bem. Tá? Se não é isso, é muito parecida com isso. Tá? Então, você tem uma nova função que você calcula basicamente uma integral da sua função psi original com relação a esses caras aqui. Essas exponenciais de menos ikx, esses objetos, eles, num certo sentido, é o que está escrito, talvez, aquela conta que é feita ali pelo Arthur de maneira meio marota ali em cima, aquelas funções se comportam como se fossem autofunções do operador momento. Se você deriva isso aqui em relação a x, vai cair, multiplica pelo i e tudo mais, vai aparecer um k na frente. Tá? Então, eles satisfazem de maneira bonitinha uma equação de autovetor, de autofunção. Com um pequeno detalhe, o detalhe ruim, né, de que essas funções, obviamente, não têm quadrado integrável, então, tecnicamente falando, elas não são autovetores de jeito nenhum, nem são elementos do espaço da L2. Tá? Mas se a gente fechar os olhos para esse pequeno detalhe técnico, né, então, sejamos físicos aqui por 5 minutos, esquecendo, então, o fato de que isso aqui não está no espaço, então não pode ser autovetor, eles seriam ótimos autovetores. E o que a gente está fazendo? A gente está escrevendo a nossa função como combinação linear desses autovetores. Tá? Então, isso aqui corresponde ao que seria, então, agora vamos ser bem físicos mesmo, né? Corresponderia à base, entre aspas, dos momentos, do operador momento, e eu estou escrevendo uma função como combinação desses objetos. Claro que agora eu tenho uma infinidade de caras aqui, eu não posso mais ter uma soma, tem que trocar por uma integral. Ok? Então, é um preço que se paga, mas tudo bem. Tá? Então, no fundo, então aqui a gente está sendo bem heurístico, a função psi de x é a função que você te conta mais ou menos qual é a probabilidade de você achar uma partícula em algum lugar. Quando você faz a transformada de Fourier dela, muitas vezes os físicos nem vão escrever um k aqui, eles vão colocar diretamente o p do momento, e como tem aquele h lá, na hora que você define o operador, então, muitas vezes vai aparecer um P sobre H aqui. Então, vou botar o P sobre H aqui também. Tá? Então, aqui, na verdade, deixar o P aqui. Então, essa função, então essa aqui é a psi-chapéu, a transformada de Fourier da psi. É um fato conhecido para transformada de Fourier, tá? Se vocês ainda não conhecem, ainda vão conhecer em algum momento. Quando você tem uma função muito estreita, bem concentrada aqui, quando você faz a transformada de Fourier, ela fica bastante larga. E vice-versa. Tá? E é interessante notar o seguinte, a função ser concentrada desse lado aqui, significa dizer que você tem uma grande probabilidade de encontrá-la nessa posição. Ou seja, a dispersão dessa função, da posição, é pequena. Quando você efetuar uma medição da posição nesse estado, você vai encontrar o cara mais ou menos por aqui, caminhando em torno da origem. Tá? Quando você faz... O que é a transformada de Fourier? Ela é a representação da função na base do momento. Então, quando você quer saber qual é o momento da partícula, o que você tem que usar? Você tem que ir lá, decompor o teu vetor, a tua função, na base correta, que é a base dos momentos, e ver os coeficientes. Então, isso aqui, por exemplo, se eu quiser saber se o momento está nesse intervalo, eu preciso saber a área que está debaixo desse pedacinho aqui, de fato, seria da psi-chapéu ao quadrado, ok? Estou confundindo a psi com a psi-chapéu, perdão, com a psi-chapéu ao quadrado, então um pequeno cuidado. Mas o tamanho dessa região te diz a probabilidade de você ter o seu momento nessa região. Tá? Então, quando essa curva aqui, quando a psi de x é estreita, significa uma grande probabilidade das posições estarem todas próximas, bem concentradas. Se faz a transformada de Fourier, vai ser uma curva bem larga, que significa dizer que o momento pode estar lá, pode estar aqui, ou seja, a dispersão do momento é grande. Então, de novo, isso aqui nós já provamos o princípio da incerteza ali, bonitinho. Isso aqui é um resultado que toda pessoa que vai estudar um pouquinho de série de transformada de Fourier e coisa assim, vai acabar encontrando, mas ele é um reflexo exatamente daquele fenômeno para a transformada de Fourier. Tá? Então, ou seja, pode-se pensar, então, quando a gente está falando do princípio da incerteza para posição e momento, que a gente está encontrando um fenômeno básico das transformadas de Fourier. Por quê?
porque a função original te dá probabilidades de encontrar a posição, a transformada de Fourier dela te dá, no fundo, a decomposição da função na base dos momentos, tá? E isso aqui, então, te dá as probabilidades de encontrar momentos num certo lugar ou para outro. Então, é esse o detalhe bonito. Então, dessa maneira, você, na mecânica quântica, acaba tropeçando com transformada de Fourier de maneira bastante natural, tá? Então, isso é uma parte da análise que pode ser feita com bastante cuidado e a gente pode se aprofundar nisso. Então, um detalhe interessante, eu vou me encaminhar para o finzinho aqui, a gente já conversou bastante esses últimos dias, mas o que eu gostaria de tentar deixar claro para vocês é que a gente, às vezes, pode se afundar na mecânica quântica em detalhes de análise. Se você quiser estudar série de Fourier ou transformada de Fourier com objetos puros, é possível passar a vida fazendo isso. O que eu gosto de tentar deixar claro para as pessoas, se você quiser ficar entrando no detalhe de saber se um vetor está ou não, se um objeto está ou não no espaço de Hilbert, ou se ele está ou não no domínio de um certo operador, são detalhes analíticos importantes e refinados, mas o que é curioso é que a mecânica quântica, ela está, basicamente, em coisas, que eu pelo menos entendo assim, em coisas bastante simples de você pegar certos operadores que poderiam perfeitamente ser matrizes finitas em alguns casos, e você ver como é que essas matrizes finitas, ou como é que um vetor se decompõe numa certa base de um certo operador, ou se decompõe na base de outro operador. Então, tem fatos bastante simples sobre a mecânica quântica que podem ser aprendidos usando essencialmente álgebra linear, tá? E quando você começa a olhar para a mecânica quântica feita, por exemplo, com posição real, você às vezes começa a tropeçar em dificuldades que não são necessariamente da mecânica quântica, mas são dificuldades de análise. E às vezes você tem que levar a análise a um nível bem grande, do tipo, a gente estava falando aqui outro dia do delta de Dirac, que é uma teoria bonita, que chama de teoria de distribuições, que é matemática bem assim, mais avançada, mas que às vezes o fenômeno em si, o fenômeno físico, ele é simples. Então, um recado que eu tento deixar para vocês é, quando vocês estiverem tentando assentar os conceitos de mecânica quântica na cabeça, tentem pensar nos exemplos simples e pensem muito em dimensão finita para criar a intuição, porque a intuição, muito da intuição quântica está nos exemplos simples. Para depois vocês se perderem nos detalhes técnicos de uma transformada de Fourier, ou de um operador no espaço de Hilbert, ou de uma distribuição, ou o que quer que seja. Porque a mecânica quântica não é necessariamente uma distribuição ou uma transformada de Fourier. Ela tem a ver com você decompor coisas e ver o que acontece com experimentos, às vezes, simples de laboratório e compreender isso, tá? E isso, às vezes, pode ser feito com matemática bastante elementar, basicamente com álgebra linear, tá? Então, tenham em mente isso, assim, procurem estudar exemplos bastante simples de mecânica quântica para ter uma intuição das coisas e daí depois vocês se afundam nos detalhes de análise mais delicada, como é o caso desses objetos aqui, tá? Mas não vale a pena, eu realmente sou muito reticente. Eu já vi muitos, eu fiz curso de mecânica quântica na minha graduação, na qual você passa o semestre inteiro resolvendo uma EDP, depois resolve outra EDP e outra EDP, e é um saco, e você aprende muito sobre EDPs. Mas eu não sei se você aprendeu sobre mecânica quântica, tá? Então, discussões sobre coisa como a dupla fenda que a gente começou aqui outro dia, você pode passar muito tempo discutindo a dupla fenda, e isso vale a pena. Isso é mecânica quântica no seu estado mais puro. E isso é muito mais divertido do que resolver um monte de EDPs uma depois da outra e no final você não saber interpretar um único dos resultados, tá? Então, assim, não percam isso de vista. Em algum momento vocês têm que resolver EDPs, nós somos matemáticos, a gente tem que botar os pingos nos is, entender os detalhes analíticos, formais em algum momento, tá ótimo, não tem problema. Mas antes de fazer isso, concentre um pouco no fenômeno, porque o fenômeno às vezes é simples de entender e ele é extremamente bonito, tá? A mecânica quântica está cheia de coisas extremamente elegantes para se ver, para se fazer, tá? E com dimensão grande, ou infinita, ou com dimensão pequena. Tem muita coisa para fazer em dimensão pequena também, por incrível que pareça, tá? Então, basicamente, assim, eu gostaria de... Eu vou realmente encerrar, não tem muito mais o que dizer. Eu queria pedir, assim, agradecer ao Arthur, que me colocou entre brincadeira, nessa roubada de última hora. Na verdade, eu agradeço, porque se ele não confiasse em mim, ele não faria isso. Então, ainda bem que ele confia, eu fico feliz com isso, eu agradeço mesmo ter me dado essa oportunidade. A organização do colóquio, obviamente, que faz as coisas funcionarem aqui dentro sempre muito bem e que aceitou a troca de professor de última hora também, que não é muito comum. Então, ainda que bom para mim que fizeram isso, eu fico contente. Agradeço também ao nosso amigo aí, o Anderson, que é o rapaz que está cuidando do áudio, do visual o tempo todo. Para quem vê pela internet, ele é a pessoa que permite isso, né? Que legal que hoje em dia pessoas de longe podem ver cursos e o colóquio aqui, isso é muito legal, muito bom. E realmente agradeço a vocês todos que estiveram aqui, tiveram paciência esses dias aí pela presença, né,
pelas perguntas, que acho que foram bem interessantes. E dizer assim, o colóquio já tem 60 anos justamente porque as pessoas vêm aqui, dão cursos, trocam ideias, e as pessoas que estão do lado de cá, desse lado, e as que estão do lado de lá, interagem, de forma que em um dado momento vocês também vão estar aqui. E vão estar, certamente, em algum momento de futuro aí, não... Pode demorar uns 8 anos, uns 15, 16, sei lá quanto. 15 talvez não, porque tem um problema de paridade, mas enfim, sei lá, né? Mas certamente alguns de vocês vão, em algum momento, dar cursos aqui também, vão aprender coisas interessantes e vão contar. E para mim vai ser um prazer estar do outro lado ouvindo vocês mais alguns anos. Tá? Então, muito obrigado.